Mas, ô Sam, você falou aí do suplemento que acaba ajudando. Quais são os fatores desse suplemento? Porque eu sei que você estudou muito aí para criar essa fórmula. E de que maneira que ele acaba ajudando no sistema imune? O sistema imune tem um processo de reconhecimento. Esse processo de reconhecimento passa por glicoproteínas. Essas glicoproteínas têm que ter uma estrutura química específica. Quando tem estrutura química específica, o sistema imune reconhece e ele é otimizado. A diferenciação entre essa otimização nós chamamos de modulação. Essa modulação do sistema imune faz com que ele tenha uma resposta imune adequada. Veja que interessante. Nós falamos aqui da questão da depressão. Veja mesmo, uma paciente oncológica entrou no quadro depressivo, sob quimioterapia, após 1 ano de quimioterapia, e estava tomando tanto quimioterápico quanto antidepressivo. Ambas essas manifestações estão vinculadas com o sistema imune. Então, o que acontece? O Biovit é uma molécula de beta-glucano exclusivo que eu desenvolvi, um processo biotecnológico. Nós fazemos o cultivo da célula, fazemos o desenho da formulação e biodisponibilizamos. Isso é muito interessante. Quando você administra isso, então, ontem mesmo, nós temos um grupo de vários pesquisadores de todo o Brasil, são mais de 5 grupos de WhatsApp que a gente tem aqui, médicos, nutricionistas, todo o Brasil, várias especialidades. E ontem um relato veio e disse assim, eu usei com herpes zoster. Olha, veja que interessante, é uma questão viral, mas está vinculado com o emocional e que o paciente não tem opção terapêutica. Então você precisa, porque há outros suplementos no mercado, mas a questão é a estrutura química. Então quando você faz isso, vai fez a pergunta, como é que funciona isso? Qual é o mecanismo, Sam? Então o sistema imune reconhece, ele é capacitado a diferenciar mocinhos e bandidos, ataca o que é bandido, o que é mocinho ele preserva e cria uma memória. E aí eu tenho uma pessoa de 75 anos de idade ou uma pessoa de 55 anos de idade que começa a melhorar, por exemplo, a qualidade do sono e reduzir, por exemplo, a artrite reumatoide e fibromialgia. Uma coisa que ficava 10 anos inabilitada. E usando a desculpa assim, é a minha idade. Gente, preste atenção. Isso está tendo consequência no teu rendimento no trabalho, nos seus relacionamentos. Né? A pandemia foi um catalisador, né, disso tudo, porque as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, relacionamentos começaram a fragmentar, e se eu estou dormindo mal, se eu estou, como o Bertete falou, enfesado porque eu estou com o meu intestino não está funcionando bem, isso vai ter consequências nos meus relacionamentos. Eu tenho mulheres hoje que melhoraram o rendimento saindo de uso de medicações química, de fármacos químicos pesados, por modulação do sistema imune, usando Biovit 2 vezes ao dia de 10 ml. Por que isso, gente? De onde vem isso? Mas como funciona isso? Porque o sistema imune foi desenhado para você ter essa resposta. Então, assim, durante o meu doutorado nos Estados Unidos, isso foi interessante. Eu um dia voltando na Pensilvânia, na Filadélfia, lá com 1,5 metro de neve, assim, nas ruas, voltando de bike do laboratório, e eu fui atravessar assim, aí eu ali do trem, levei um gelo, ralei a poupança lá no gelo, lá na rua, sentei assim no meio da rua, era meio de noite, disse, puxa vida, né? Mas naquele momento eu tive um estalo. O nosso sistema imune, quando está desorganizado, ele não dá uma resposta precisa. E é isso que essas moléculas fazem. Então, o Biovit Bioglucan, ele tem essa capacidade por modulação. Então, assim, vitamina C é excelente, mas eu preciso dar ao meu sistema imune algo que possa programá-lo. Então, nós temos tido o privilégio, né, de poder dizer o seguinte, eu tenho uma paciente que mandou um relato para a gente, você não tem ideia do que aconteceu comigo. Por quê, gente? Eu estou achando eu estou olhando aqui para o hemograma, como a pergunta da Fábia falou, né? Que exame eu devo fazer? Eu estou olhando aqui para a bioquímica e estou esquecendo outros aspectos, né, que eu sou um ser como um todo. Então, meus relacionamentos estão desmoronando, eu estou fadigado, meu rendimento está caindo e a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo. Né? Então, hoje você tem, por exemplo, a melhora do seu rendimento, você melhorar a qualidade do seu sono, melhorando a absorção por modulação do sistema imune. Então, o Biovit, a molécula é captada pelos macrófagos, esses macrófagos são, então, programados, que apresentam a outros macrófagos e agem nesse momento e começa o processo de programação. E aí você começa a atenuar os sinais inflamatórios e por modulação.
Totalmente diferente do que faz um corticoide na asma. Totalmente diferente do que faz o metotrexato no caso de psoríase. Totalmente do que faz o quimioterápico no caso do câncer. Tudo isso no cerne o meu sistema